Boa noite, né, para todo mundo. Para hoje, a conversa nossa tem muito a ver com aquilo que eu encaminhei para vocês de tarefas, né? E eu dizia, quando falava sobre isso, a gente vai falar sobre isso, né, no decorrer do encontro. Então, vocês que ficaram não sei se todos conseguiram, eu sei que o pessoal andou comentando lá nos grupos, enfim, eu até fui responder alguns. Eu tinha pedido para vocês participarem de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, para quem não é conselheiro ou conselheira, e mais três coisas para vocês conseguirem, né? O Plano Municipal de Saúde, sobre o qual a gente vai conversar, inclusive, hoje, então, vocês podem escrever ali no WhatsApp não, ali no chat aqui do Meet. Eu sei que algumas conseguiram, falaram, inclusive, então, vocês tinham a tarefa de procurar o Plano Municipal de Saúde, né? E olhar o Plano Municipal de Saúde da sua cidade, do seu município. Eu também pedi para vocês conseguirem o PPA, a gente vai falar sobre isso hoje, que é o Plano Plurianual do município, aí não é só da Secretaria de Saúde, o Plano Municipal de Saúde é da Secretaria de Saúde. O PPA é a programação anual, não, o Plano Plurianual é da Prefeitura, então eu também solicitei, às vezes ele é um pouco mais difícil de achar, enfim, eu até disse que vocês poderiam, quem sabe, conversar com algum vereador ou uma vereadora, geralmente eles têm acesso, aliás, é eles que aprovam, discutem isso. E além do PPA, a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós vamos conversar sobre esses três instrumentos, que são instrumentos de planejamento. Eles são meio chatos, às vezes, de conversar sobre isso, porque a gente não tem muito hábito de acompanhar, né? A gente acha um pouco difícil até, mas é muito importante para quem exerce a tarefa de conselheiro ou conselheira. Esses são instrumentos fundamentais no processo de exercício do controle social. Então, o conselheiro ou a conselheira que não tem um certo domínio ou não entende esse processo todo e acha que fazer controle social é só ir no conselho, ficar escutando o secretário ou a secretária falar e um que o outro, não é suficiente. Tem coisas que a gente pode fazer no processo de planejamento que são fundamentais, importantíssimos, aliás, estrategíssimos. E geralmente a gente não participa, a gente não está por dentro, nós não, né? E nós no CEAP, inclusive, a gente tem trabalhado muito isso no processo de formação. E como é que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu queria que vocês escrevessem ali no chat se vocês conseguiram o Plano Municipal de Saúde, se vocês deram uma olhada no plano, tá? Porque depois que eu terminar de falar, a gente vai abrir aqui para conversar um pouco e se vocês quiserem escrever, podem escrever. Se quiserem falar depois sobre o plano que vocês foram olhar, falem. Da mesma coisa, o PPA e a LDO, que são essas duas siglas que a gente vai trabalhar um pouco aqui, certo? Eu vou falar para vocês, primeiro, sobre esses três instrumentos de planejamento da gestão pública e como é que esses instrumentos de planejamento da gestão pública geral dialoga com o instrumento de gestão, ou seja, como é que isso dialoga com o processo de planejamento também da saúde, porque tem a Rosilda disse que conseguiu os três. Ótimo. Tem um que é geral para os. Aqui nós vamos tratar especificamente sobre a prefeitura, que é o que vocês têm relação. Então, tem esses instrumentos que são gerais, que são específicos da prefeitura, mas que tem tudo a ver com a saúde, e tem outros que são efetivamente só da saúde, né? E que copiam um pouco também o planejamento da prefeitura, geral. E eu vou entrar um pouco, vou usar um exemplo aqui de Passo Fundo para vocês entenderem o que vocês podem fazer ali. A Mariane também conseguiu os três. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente pode usar como exemplo qualquer município. Todos eles são iguais, porque a lei é federal, que obriga eles a fazerem os processos. E o funcionamento é a mesma coisa. E vocês vão ver que eu vou usar o exemplo de Passo Fundo e eu gostaria muito que vocês, depois dessa atividade nossa, fossem procurar como é que foi esse processo no seu município. Tem muita coisa que já aconteceu,
né? Porque tem instrumentos de planejamento que são quadrimestrais, ou seja, a cada 4 anos. Mas tem outros que são anuais. E nesses processos vocês podem participar no seu município, e eu vou falar um pouco sobre como é que dá para fazer isso. Eu sempre digo que quem não gosta de política está no lugar errado, não deveria estar no conselho, porque esses instrumentos todos têm tudo a ver com processos políticos, com diálogo com a Câmara de Vereadores, diálogo com o vereador. Por isso é importante a gente saber votar, em quem votar, porque depois eles são instrumentos de diálogo e de incidência na política pública de saúde, em qualquer política pública, mas na saúde, que é o que nos interessa aqui em particular. E sem isso, a gente acaba, eu diria assim, limitando muito a nossa capacidade de incidência. Nós, no SEAP, falamos muito isso. O papel do conselheiro é incidir na política pública de saúde. E ele tem que fazer isso de forma qualificada, por isso que a gente faz formação. E para qualificar a incidência, só tem um caminho, é conhecer, é saber, porque já diziam, né, que saber é poder. Se você não sabe o que são esses instrumentos, como funciona e como usar, a tua probabilidade de fazer uma incidência com qualidade é muito ínfima, muito limitada, né? Por isso que a gente tem, às vezes, conselheiros e conselheiras que entram na sala de reunião e saem sem falar absolutamente nada, ou que são indicados pelo gestor ou a gestora e fica por aí. Nós não queremos esse tipo de controle social. Então, por isso que esse exercício da formação permanente pelos conselheiros, e eu sempre elogio muito a Pastoral da Saúde por fazer isso, qualificar os nossos conselheiros, eles têm que estar qualificados, porque senão a gente não consegue incidir. E qualificar não significa brigar, não é para brigar lá no conselho. Às vezes precisa também, né, ser um pouco mais incisivo, mas quando a gente sabe, quando a gente conhece, os gestores nos respeitam. O diálogo conosco é diferente, é outro nível, e é isso que a gente quer, os conselheiros. Então, eu vou usar um pouco o exemplo aqui de Passo Fundo, e eu quero que depois, inclusive, eu posso disponibilizar esse material para vocês depois poderem fazer a mesma coisa, e eu preparei tudo isso olhando jornais, por exemplo, pegando notícias. Eu não precisei ir nem pedir informação para ninguém, e peguei outros dados no próprio site da prefeitura para saber como é que funciona. Por exemplo, quando a gente fala desses instrumentos de planejamento, é muito importante que a gente saiba, por exemplo, os prazos para essas diferentes estratégias de planejamento dentro da lei orgânica municipal. Em geral, a gente nem sabe, né? E geralmente essa lei orgânica municipal está no site das prefeituras. É muito importante, porque lá está escrito o prazo para esses instrumentos todos. Eles são meio parecidos com todo mundo, mas é importante saber esses prazos, né? Então, por isso que eu vou usar o exemplo de Passo Fundo para depois, insisto, eu queria muito que vocês olhassem quais são os prazos, quais são as leis, o que é essas, né? Onde está escrito na lei orgânica de Jaguaruna, por exemplo, os prazos para a elaboração de PPA, LDO e assim por diante. Tá bom? Vamos conversar um pouco sobre o que eu preparei aqui para a gente conversar. Primeiro, a gente vai falar um pouco dessas questões mais gerais, como eu falei antes, do planejamento. Certamente essas siglas, elas não são desconhecidas por vocês. Você já deve ter ouvido falar, inclusive porque a gente já pediu uma tarefa para vocês fazerem isso. Então, talvez o principal instrumento de planejamento da gestão pública, isso aqui vale para o governo federal, estadual e os municípios, mas a gente vai tratar, vamos usar o exemplo sempre de municípios. Essa sigla que vocês estão vendo aí, que é o PPA, Plano Plurianual, certo? O que é o PPA? O PPA não é outra coisa do que um instrumento onde o prefeito ou a prefeita que foi eleita no seu primeiro ano de mandato, ele diz, ele ou ela, diz o que vai fazer nos próximos 4 anos. Ou seja, o que ele vai fazer no seu mandato. Isso é uma obrigação legal. Ele tem que elaborar isso. Geralmente, as prefeituras têm secretarias de planejamento, né? Essa é a tarefa principal da Secretaria de Planejamento, né? E eles elaboram isso no primeiro ano de mandato. Então, vamos fazer os cálculos temporais aqui. Ano que vem tem eleição, né? Em outubro a gente vai ter eleição de prefeituras. Em janeiro, esses prefeitos vão assumir, em janeiro
de 2025, né? Então, em janeiro de 2025, o prefeito ou a prefeita que for eleita ano que vem, vai usar um ano para fazer, o ano inteiro não, né? Porque aí tem os prazos, mas é um ano para fazer o planejamento. Então, vamos lá. Se a gente começar a entender que esse é um instrumento onde ele tem que dizer o que vai fazer, a gente vai começar a entender por que o plano de governo do candidato é tão importante. Porque, na verdade, o plano de governo é, digamos assim, é a antessala do PPA, ou é a primeira versão do PPA. Eles não falam para nós o que ele vai fazer, né? Na campanha eleitoral, diz que vai fazer várias unidades básicas de saúde, vai asfaltar as ruas, ele vai fazer mais 3 creches, vai reformar as escolas, vai aumentar o salário do funcionalismo público e assim por diante. São propostas de campanha. E ele ou ela, como candidato ou candidata, tem que fazer, quando registra sua candidatura, tem que apresentar para o Tribunal Eleitoral o seu plano de governo. Né? E no seu plano de governo ele vai dizer tudo o que ele pretende fazer. É claro que aquilo não é uma obrigação assim absoluta, ou seja, não necessariamente ele tem que fazer aquilo, mas a gente precisa saber o que ele está propondo. Provavelmente, o candidato que ganhou, ele vai usar o seu plano de governo para colocar todo esse plano de governo no PPA. Então, ele ganhou a eleição em outubro, assume em janeiro, e começa em janeiro ou fevereiro a elaborar o PPA. Isso é uma obrigação legal. Todos os municípios fazem, certo? E nesse PPA ele vai dizer, ó, eu vou fazer em 2025. Ele está fazendo o planejamento 2025. Eu vou fazer em 2026 eu vou fazer tal coisa, em 2027 eu vou fazer tal coisa, e em 2028 eu vou fazer outra coisa. Por quê? Porque em 2029, 2028 vai ter de novo a eleição, e em 2029 ele, né, pode ser reeleito ou pode ser que ele não seja reeleito. Se a gente quiser fazer um cálculo para trás, vamos lá, que ano foi a última eleição municipal? Foi em 2020, certo? Aí ele assumiu 2021, 22, 23 e 24. Quem ganhou a eleição em 2020, 2021, ele usou para fazer o PPA, que começa a executar em 2023, aliás, 2022, 2023, 2024 e vai até 2025. Porque ele usa o primeiro ano de mandato para fazer o PPA e vai até o primeiro ano de mandato do próximo prefeito. Não sei se eu estou conseguindo explicar, assim, dos prazos, mas é isso. Ele tem validade de 4 anos. Esse é um instrumento central do planejamento. Resumindo a historinha, tudo o que a prefeitura vai fazer nos próximos 4 anos tem que estar no PPA. Dito de outra forma, e isso aqui é verdadeiro, como diz aquele bilhete, né? Ele não vai fazer nada do que não esteja previsto no PPA, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, a prefeitura diz que nos próximos 4 anos vai construir 3 unidades básicas de saúde. Mas nós queremos 5 unidades básicas de saúde. Não adianta mais querer 5 unidades básicas de saúde. Ele não vai conseguir fazer 5, ele vai fazer só 3. Por quê? Porque o que está previsto no PPA são só 3. Certo? O prefeito ou a prefeita só pode fazer aquilo que está previsto no PPA. Quando é que ele pode fazer coisas que não estão previstas no PPA? Em casos de emergência ou calamidade pública. Aí você esquece o planejamento e você faz aquilo que é emergencial, né? Sei lá, deu uma chuvarada ali e enchente, assim como isso é muito comum em Santa Catarina, aí eu preciso fazer coisas que não estavam previstas no PPA. Aí sim eu sou autorizado a fazer. Caso contrário, em situações normais, não vai fazer, certo? Vocês perceberam que não adianta depois do conselho a gente ficar brigando para fazer 5 unidades básicas de saúde, se a gente não participou na elaboração do PPA. Porque a elaboração do PPA é uma elaboração pública. Porque em duas perspectivas. Uma, e aí depende muito da organização da sociedade civil e do tipo de Câmara de Vereadores que você tem na prefeitura. Geralmente, os prefeitos, eles fazem audiências públicas no processo de elaboração do PPA.
E aqui vem um parênteses. Prefeitos que são vinculados a partidos mais de esquerda e que acreditam nesse processo mais democrático de construção do planejamento, geralmente eles fazem muitas audiências públicas e a própria prefeitura incentiva o processo de participação. Prefeituras que estão na mão de partidos que não querem muito isso, não querem muito a participação popular, geralmente evitam o máximo possível de fazer audiências públicas. Não querem fazer, né? Até porque eles acham que planejamento se faz na Secretaria de Planejamento, na sala onde os iluminados sentam e fazem o planejamento. Nós não acreditamos nisso, nós achamos que a sociedade tem que participar do processo de construção do planejamento. Então, em geral, eles fazem audiências públicas. Por exemplo, tem municípios que, no processo de elaboração do PPA, eles fazem audiências públicas nos bairros, para levantar, né, os problemas dos bairros e traduzindo esses problemas todos depois na proposta de planejamento. Depois, feita a elaboração do PPA, pela Secretaria de Planejamento, geralmente a prefeitura, o prefeito, o poder executivo municipal encaminha esse plano plurianual para a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, por sua vez, pode de novo chamar audiências públicas, e aí de novo depende do perfil da Câmara de Vereadores, certo? Se você estiver numa cidade dessas super conservadoras, em que os vereadores não querem saber sobre isso, porque eles acham que isso é coisa do comunista, não vai ter audiência pública. Eles vão discutir nas suas comissões e pronto, e deu. Em outros lugares, em outros espaços, você vai ter vereadores e vereadoras que vão incentivar ou que vão incidir para que se façam audiências públicas, certo? Então, o prefeito manda para a Câmara de Vereadores, e por isso que eu queria que vocês olhassem, a gente vai ver depois aqui de Passo Fundo, eu queria que vocês olhassem na lei orgânica municipal, porque lá na lei orgânica municipal vai dizer qual é o prazo de envio do PPA para a Câmara de Vereadores e qual é o prazo máximo para aprovação do PPA. Por que precisa saber disso? Precisa saber disso para vocês incidirem para fazer audiência pública, se a prefeitura não chama. Precisa saber disso para vocês incidirem e pressionar para fazer audiência pública se a Câmara de Vereadores não faz, certo? Tem que saber o prazo. Vocês têm que saber que isso está correndo lá na Câmara de Vereadores, que está sendo analisado numa comissão, que geralmente eles criam uma comissão para análise do PPA, certo? Isso é muito importante. Por isso que eu vou insistir. É muito importante que o Conselho Municipal de Saúde ou os conselheiros tenham interlocução com a Câmara de Vereadores. O que significa interlocução? Identifiquem um vereador, uma vereadora lá, que tem simpatia pelo tema do SUS e que pode ajudar vocês a discutir esses temas, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, a Verônica é vereadora de Jaguaruna. Vamos procurar a Verônica e dizer, Verônica, como está essa discussão do PPA? A gente queria muito, enquanto saúde, participar desse processo. Porque, veja, imaginem vocês, são conselhos, é um conselho municipal de saúde, que discute sobre a saúde, mas vocês sequer foram chamados para discutir o PPA, onde vai estar escrito o que será feito na saúde, assim como na educação, na assistência social, e tudo, mas na infraestrutura e tal. Mas vai ter um capítulo específico da saúde lá. E tem lugares em que, se vocês não fizerem esse exercício de interlocução com o poder público, vocês não vão ficar sabendo, certo? Aí pergunto para vocês, depois a gente pode conversar sobre isso. Vocês participaram da construção do PPA? Lembram de terem participado de alguma audiência pública no seu município? Como é que foi isso? Ou vocês ficaram ausentes e distantes disso tudo, né? Eu, quando encaminhei aquelas tarefas para vocês fazerem, eu disse, ó, procurem algum vereador ou alguma vereadora, se vocês não conseguirem, né? Eles disseram, porque são eles que discutem esses temas. Então é isso. PPA. Certo? A gente vai falar sobre o planejamento como um todo e vamos ir traduzindo isso para a saúde. O que nós temos no campo da saúde que é parecido com o PPA? Nós temos o famoso Plano Municipal de Saúde, ou Plano de Saúde. E aqui, para encurtar a história, o Plano de Saúde é exatamente a mesma coisa que o PPA, com uma única diferença. Ele é só para a saúde. Por que eu digo exatamente? Não é no processo de discussão, construção e aprovação. Estou falando
do ponto de vista da sua função, certo? A função do PPA é, o prefeito disse, eu vou fazer isso, 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 isso nos próximos 4 anos. O Plano Municipal de Saúde é um instrumento onde o secretário municipal de saúde ou a secretária municipal de saúde vai dizer, eu, na saúde, eu vou fazer isso, 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 isso nos próximos 4 anos. Por isso que a gente compara ele com o PPA, certo? Vocês procuraram o plano, né? E o mesmo princípio. O plano municipal de saúde tem que ser feito no primeiro ano de mandato também do prefeito. E aqui vamos complexificar um pouco mais. Aí vocês devem ficar pensando, tá? Veja, então vamos pensar o seguinte junto. Se o PPA, se o PPA vale para os próximos 4 anos e o prefeito só pode fazer aquilo que está posto no PPA, então qual é o sentido do Plano Municipal de Saúde? Né? Porque o Plano Municipal de Saúde também tem a ver com aquilo que será feito nos próximos 4 anos. Ou vocês podem pensar, então, será que o que está no plano tem que estar no PPA? Porque vamos imaginar o seguinte, de novo, como exemplo, as unidades básicas de saúde. O prefeito disse que vai fazer 3 unidades básicas de saúde. Mas no plano, elaborado pela secretaria e aprovado pelo conselho, por vocês, está escrito 5 unidades básicas de saúde. O que vale? Eu dizia antes, vale o que está escrito no PPA. Porque o plano é um instrumento específico da saúde. Isso me leva à seguinte conclusão. Qual é? Então, eu, como Secretaria Municipal de Saúde, e nós, como Conselho, nós temos que discutir, elaborar e aprovar o Plano Municipal de Saúde antes do processo do PPA. Porque aí nós temos, do ponto de vista temporal, a possibilidade de pegar o Plano Municipal de Saúde e jogar dentro do PPA, de modo que ele não seja contraditório depois. E aí vocês vão pensar, de repente vai dizer, Major, isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. Vou dar um exemplo para vocês. Em Passo Fundo, a gente fez o Plano Municipal de Saúde um ano depois da aprovação do PPA. E assim, quase que via de regra, na maioria dos municípios. É uma incompatibilidade completa. Então, quando você vai fazer plano de saúde depois do PPA, tu fica engessado, fica limitado naquilo que está previsto no PPA. É claro que no plano de saúde você vai detalhar melhor e assim por diante, mas não pode. Posso até mostrar para vocês depois, eu vou mandar o link para vocês no grupo do WhatsApp. A Lei Complementar 141, vocês já devem ter ouvido falar, é muito importante que vocês leiam essa lei, porque ele é muito esclarecedor, inclusive no processo de planejamento. Tem prazos e tudo mais lá. A Lei Complementar 141, de 2012, vai dizer que, e vocês vão ver depois, eu vou apresentar, vai dizer que o processo de planejamento da saúde ele tem que estar compatível com o processo de planejamento geral do ente federado, no caso do município. O que significa compatível? Tem que ter uma compatibilidade. Significa que a gente tem que cuidar os prazos para isso, porque senão ele fica incompatível. Portanto, temporalmente falando, a primeira coisa que a gente precisa fazer no município, então, Jorge, é o Plano Municipal de Saúde. Certo? Feito o plano, depois a gente vai acompanhar o processo de elaboração, discussão, aprovação do PPA, do Plano Plurianual, de modo que, com o nosso plano de saúde debaixo dos braços, a gente possa ir na audiência pública do PPA e exigir que no PPA esteja aquilo que a gente elaborou no plano. Estou falando aqui no mundo ideal, né? Nós queremos e gostaríamos de ter conselheiros assim. Agora, veja, eu acho que todos vocês sabem, tem uma coisa que é anterior ao Plano Municipal de Saúde. Tem coisas que tem que ser feito. Ó, a gente vai fazer um trabalho, o exercício de ir para trás. Tem coisas que tem que ser feito antes do Plano Municipal de Saúde. O quê? O que a gente precisa fazer antes do Plano Municipal de Saúde? Por lei, inclusive. Nós precisamos fazer a Conferência Municipal de Saúde. Por quê? Porque a gente diz, ó, a conferência serve para definir diretrizes do Plano Municipal de Saúde. É como se fosse, em outras palavras,
A Conferência Municipal de Saúde para a elaboração do plano de saúde é como se fosse a audiência pública da saúde. A gente faz a Conferência Municipal de Saúde, né? A gente faz um diagnóstico da saúde do município, né? A gente vai lá, chama a população para ir lá falar como é que está o problema, enfim, e de lá a gente sai com algumas grandes diretrizes que depois a gestão vai pegar e usar isso como subsídio para elaborar o Plano Municipal de Saúde. Portanto, antes do plano, que também tem que ser elaborado no primeiro ano do governo, e antes do PPA, tem que fazer a conferência. Olha as tarefas que a gente tem. Bom, de novo um parênteses aqui. Eu vou sempre insistir nessa tecla. A política é fundamental nesse processo. Por quê? Porque quem é que tem que chamar a Conferência Municipal de Saúde? Quem chama a conferência, de novo, por lei, é o município, certo? É a Secretaria Municipal de Saúde. Diz a lei que, em caso de não haver esse chamamento, o Conselho Municipal de Saúde pode fazer isso. Mas, em geral, é a prefeitura, é a secretaria que faz, certo? E aqui, por que eu estou falando de política? Porque, veja, tudo isso no começo do mandato do prefeito ou da prefeita. Ele está ainda comemorando a vitória, né? E já tem que ir falando isso. Ele ainda está compondo as suas secretarias, mas já tem que começar a fazer isso. E por que eu estou falando de política? Porque esse processo de elaboração, ela vem logo depois da vitória e logo depois do processo eleitoral. Portanto, conselheiros e conselheiras, articulados e articuladas, a realização da Conferência Municipal de Saúde tem que ser objeto de discussão da campanha eleitoral. É assim que a gente na política vai amarrando as coisas. E por que objeto? E eu vou dar um exemplo, para não é exemplo para nada, mas aqui a gente tem tentado fazer um exercício que é o seguinte. No processo da campanha eleitoral, e de novo aqui tem a ver com a capacidade do conselho de fazer mobilização, né? Com a qualidade do conselho. Porque se você tem um conselho meio capenga, não vai fazer nada disso. E mesmo que queira, não vai conseguir fazer. Mas o conselho, por exemplo, pode chamar uma conversa com os candidatos a prefeito e pactuar com eles o seguinte: seja quem for o ganhador, comprometam-se a fazer a Conferência Municipal de Saúde, que é um instrumento anterior para fazer o Plano Municipal de Saúde, que tem que ser feito antes do PPA, né? Consigam com esses candidatos o compromisso deles chamarem a Conferência Municipal de Saúde no começo, nos primeiros meses do mandato. Aqui em Passo Fundo, a gente sempre saía com o compromisso de fazerem a Conferência Municipal de Saúde no máximo até março, certo? Feita esse compromisso no processo eleitoral, ganhou um dos candidatos, nomeou seu secretário ou secretária, a primeira coisa que o conselho faz é chamar uma reunião com o secretário ou secretária e diz: nós queremos agora de você o compromisso de fazer a Conferência Municipal de Saúde no máximo até março, para que a gente possa ter o tempo de elaboração do plano e, portanto, o plano possa fazer parte do PPA. Eu não sei se eu estou sendo muito difícil aqui para interpretar, mas esse, mais ou menos, estou tentando fazer, simplificar o processo. Esse é o caminho. E veja que mesmo assim, Passo Fundo atrasou tudo na elaboração do plano. E tem a ver com a qualidade do conselho, porque se a gente fosse um pouco mais incisivo e melhor, não teria acontecido isso. Nós elaboramos o plano no passado, para vocês terem uma ideia, no segundo ano do mandato do prefeito. Seria muito importante saber como é que foi isso no seu município. Como é que vocês conseguiram fazer? Certo? Depois a gente pode tirar as dúvidas com vocês. Então, esse é o caminho, assim, desse instrumento que é um instrumento para os próximos 4 anos. Insisto, esses dois instrumentos, o PPA e o Plano de Saúde, são para os próximos 2 anos. É assim que no Brasil, e na saúde em particular, a gente faz o processo de planejamento. Deveria ser, né? Pelo menos. Vamos passar para um próximo. O próximo instrumento não é mais um instrumento quadrienal, de 4 anos. Agora é um instrumento anual, certo? Então, veja, elaboramos o PPA, o prefeito fez uma proposta, fez audiências públicas, conversou com todo mundo, fez uma proposta, elaborou o plano e manda para a Câmara de Vereadores, obrigatoriamente, tem que mandar para a Câmara de Vereadores.
Os vereadores criam uma comissão de análise do PPA, chamam de audiências públicas, enfim, vai discutindo um monte de coisa, faz uma série de alterações, proposição, emenda e tudo mais, e aprova o PPA. Mas, para isso, eles seguiram a lei orgânica municipal. Né? Geralmente, e eu quero que vocês olhem isso depois, procurem a lei orgânica do seu município e vejam o prazo, mas geralmente é junho, julho, o prazo máximo para a Câmara de Vereadores devolver o PPA ao Executivo Municipal aprovado, certo? Feito isso, aprovado o PPA, tem o próximo instrumento chamado de Lei de Diretrizes Orçamentárias. De novo aqui, é da prefeitura inteira, não é só da saúde. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Que na sigla a gente chama de LDO. Não é outra coisa do que pegar. Vou dar um exemplo do celular. Não, melhor. Achei umas canetas. Vamos lá. Esse aqui é o meu PPA, 4 anos. A LDO não é outra coisa do que um instrumento onde eu vou dizer, olha, gente, eu tenho 4 anos, certo? O que eu vou fazer no primeiro ano? Nesse aqui, né? Então, eu vou elaborar um outro instrumento, que também faz parte do planejamento, chamado Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que eu vou pegar de tudo que está nos 4 anos, o que eu vou fazer num ano, certo? Me sobram ainda 3, mas eu vou fazer um ano. Vamos traduzir isso na prática. Eu disse que eu ia fazer 3 unidades básicas de saúde. Nos próximos 4 anos, eu vou fazer 3. Então, no primeiro ano da LDO, eu vou fazer uma unidade básica de saúde. E nesse instrumento que eu vou elaborar, que é um planejamento, que não é outra coisa do que, né, escrito, documento escrito, eu vou dizer, esse ano, 2023, eu vou fazer uma unidade básica de saúde, e vou fazer lá no Valinhos, que é um bairro que está aqui, né? E aí eu vou argumentar porque que eu vou fazer. Em 2023, eu também vou, melhorar 5 creches municipais e eu vou construir, e eu disse que eu ia reformar todas as creches na minha cidade, mas no 2023 eu vou reformar 3, né, de 12 que eu tenho. Os outros eu vou fazer depois. Eu disse que eu ia construir 4 novas escolas de educação infantil, de educação fundamental, e então neste 2023 eu vou fazer uma escola, vou fazer no bairro tal, certo? Isso é o que vai estar na LDO. E aqui, de novo, a mesma coisa. A prefeitura pega a LDO, certo? Aliás, elabora a LDO, geralmente a Secretaria de Planejamento, e manda isso para a Câmara de Vereadores. E o processo é muito parecido com o PPA. A Câmara de Vereadores vai criar uma comissão para analisar, a Câmara de Vereadores pode chamar audiências públicas para discutir sobre o tema, certo? Quando o Executivo Municipal manda isso para a Câmara de Vereadores, ele entra como um projeto de lei, porque isso aqui é lei, vocês viram, né? Lei de Direitos Orçamentários, né? Ele entra como um PL, projeto de lei. Esse projeto de lei, ele tem um andamento dentro da casa, que eles chamam assim, né? Passam por algumas comissões, e essas comissões podem, e às vezes é constituída uma comissão específica para aprovar isso, podem chamar audiências públicas ou não, certo? Os vereadores, muito importante, gente, os vereadores podem apresentar emendas à LDO. Todo mundo já ouviu falar de emendas, né? Geralmente a gente fala da emenda do governo federal, dos deputados e senadores, ou geralmente deputados. Os vereadores também têm, podem fazer emendas. O que é emenda? Emenda é isso, né? Eu tenho aqui o todo, mas eu vou emendar uma coisa aqui. Vou colocar no meio outras coisas que não estavam aqui. Ou eu posso modificar. Porque se não precisasse modificar, não precisava nem mandar para a Câmara de Vereadores, né? Eles apresentam emendas. E tem, veja só, tem o que eles chamam de emendas impositivas. Por exemplo, aqui é um pouco mais complexo, mas eu vou tentar facilitar. Vocês sabiam que os deputados e deputadas federais, por ano, têm 28 milhões, tem direito a 28 milhões de emendas parlamentares. Só um deputado ou uma deputada.
E o que eles fazem com esse dinheiro? A lei diz que metade desses 28 milhões, obrigatoriamente, tem que ir para a saúde. Certamente vocês já devem ter visto, com muita frequência, nos jornais, nas redes sociais, o deputado entregando dinheiro para o hospital, né, para reforma da emergência, o deputado entregando emenda para, sei lá, outras coisas, mas geralmente o que mais aparece é a saúde, porque metade disso eles têm que obrigatoriamente mandar para a saúde. Os vereadores, olha só, os vereadores também têm direito à emenda, num valor que às vezes é expressivo. É muito importante saber qual é o tamanho da emenda que o vereador lá de Jaguaruna pode apresentar. E eles também são obrigados a fazer isso. 50% da emenda, do direito à emenda que eles têm que destinar isso para a saúde. Então, o que eles fazem para facilitar aqui? Bom, eu sou um vereador de Jaguaruna, estou sempre usando Jaguaruna, Maria Miquel, que lembra aqui. Tem Caçador também, né? Vamos usar Caçador como exemplo. Eu sou um vereador de Caçador, o prefeito mandou a lei de direito orçamentário na Câmara de Vereadores, eu tenho direito a 25 mil reais de emenda parlamentar, certo? Não está previsto na LDO, mas no processo de discussão na Câmara de Vereadores, eu quero incluir na LDO, dos meus 25 mil reais, 10 mil reais para o Conselho Municipal de Saúde de Caçador, porque eu quero que eles façam formação, sei lá, né? Ou eu quero que eles comprem um carro para fazer fiscalização nas unidades básicas de saúde. Eu posso fazer. De novo, um parêntese aqui. Por isso que é fundamental essa interlocução do conselho, dos conselheiros com a Câmara de Vereadores. Identifiquem lá um vereador e uma vereadora. Aliás, eu diria outra coisa. Elejam um vereador ou uma vereadora que tenha compromisso com o conselho, que entenda a importância do controle social e que depois, na Câmara de Vereadores, vai servir para vocês como um instrumento político de luta pela saúde. Ele pode fazer isso. Esse vereador aqui, por exemplo, ano passado, tem uma vereadora que é muito próxima a nós, ela apresentou uma emenda de 50 mil reais para o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho comprou um carro. Só faltou o motorista, né? Mas comprou um carro para fazer a fiscalização. Quando tem disponível o motorista da prefeitura, é o carro que é usado para fazer fiscalização nas unidades de saúde. Isso pode ser feito, certo? E é importante que vocês saibam e utilizem desse recurso. Fundamentalmente isso. Utilizem esse recurso. Certo? Então, essa lei entra e é analisado na Câmara de Vereadores, depois é aprovado, certo? Então, ele sai como uma lei aprovado lá e volta para a Prefeitura para que o Executivo Municipal possa executar. Esse é um ano dos 4 anos que estão previstos. Certo? Na saúde, vejam, a gente tem uma coisa muito parecida com a LDO. É engraçado isso. Porque acho que na saúde a gente copiou um pouco o processo de planejamento como um todo. Na saúde, para quem é conselheiro sabe bem o que é, nós temos a PAS, a Programação Anual de Saúde. Eu vou confessar para vocês o limite o limite da gente fazer processo formativo virtual. Porque, por exemplo, se fosse presencial, seria muito importante ouvir de vocês que estão já familiarizados com isso, como é que eu passo no seu município. E aí a gente conversa, dialoga e é muito mais interativo. Aqui não, né? Não, a gente não tem muito essa possibilidade. Então, eu fico falando o tempo todo e, e você só ouvindo, e eu não gosto de fazer formação, não sou muito simpático com a formação assim. A gente sempre, né, tenta construir juntos esse processo. Mas a programação anual de saúde talvez seja um dos instrumentos mais conhecidos por vocês que são conselheiros, né? Já deve ter ouvido falar, já deve ter analisado no conselho, já deve ter discutido sobre isso. O que é a PAS? É a mesma coisa que a LDO, só que é da saúde. Então, veja, a gente elaborou um plano municipal de saúde para os próximos 4 anos. De novo, as minhas canetas aqui. O plano de saúde é para esses 4 anos. E aí, na programação anual de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde vai dizer, no primeiro ano, nessa caneta aqui, eu vou descrever o que eu vou fazer. De tudo que está previsto nos 4 anos, eu vou fazer isso aqui em um ano. Vamos imaginar o seguinte, eu tinha previsto fazer nos próximos 4 anos a contratação de 50
técnicas de enfermagem por concurso público. Neste primeiro ano, eu vou fazer um primeiro concurso público para contratar 10 técnicas de enfermagem, certo? Isso tem que estar na PAS, na Programação Anual de Saúde. De novo, a Lei Complementar 141 vai dizer o seguinte: a elaboração da PAS também tem que respeitar o ciclo da LDO. Vocês entenderam? Não adianta fazer a Programação Anual da Saúde depois que a LDO foi aprovada. Tem que ser antes. Porque o que eu vou fazer e o que eu digo que eu vou fazer na Programação Anual de Saúde tem que estar dentro da lei de diretrizes orçamentárias. Porque senão não vai sair. Porque, de novo aqui, o prefeito só pode fazer aquilo que a LDO diz que ele vai fazer. Num ano. Não vai poder fazer nada que não seja isso. E para ele fazer, então, o concurso público para 15, para 10 técnicas de enfermagem, que está previsto na PAS, isso também tem que estar previsto na LDO. Entenderam? Né? Então, são muito parecidos as duas coisas. Programação Anual de Saúde. E, por fim, enquanto termino aqui o chimarrão, nós temos um terceiro instrumento, que é mais simples, enfim, e que não tem uma correspondência na saúde, que chama-se LOA, Lei Orçamentária Anual. E o que é a LOA? A LOA não é outra coisa do que uma lei autorizativa de execução da LDO. Então, veja que isso tudo está sendo discutido na Câmara de Vereadores, por isso que ele vira lei. O prefeito diz no PPA que vai fazer nos 4 anos, depois ele manda uma proposta de planejamento para a Câmara de Vereadores na lei de diretrizes orçamentárias, e tudo que ele diz que vai fazer na LDO vira lei, que é a LOA. Né? É uma lei número tal, aprovado pela Câmara de Vereadores, que autoriza o prefeito a executar a LDO e assim por diante. Tudo que está lá, detalhe, enfim. É uma lei. Seria importante que vocês pudessem, por exemplo, identificar o número da lei do seu município que trata sobre a LOA de 2023. Inclusive, vocês poderiam ler essa lei. Eu não pedi, acho que eu não pedi para vocês, né? Eu só pedi o PPA e a LDO, que são mais importantes, enfim. Mas a lei também é legal, porque aí vocês vão entender a dinâmica. E na lei orçamentária anual vai estar detalhado, descrito, o que será feito na saúde. Certo? Ele é um pouco mais geral, não é tão específico, porque o que especifica mesmo é a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, a LDO, que ele tem mais conteúdo, e a lei é mais autorizativa, mas é importante vocês olharem isso. Bom, na saúde a gente não tem LOA. Por que não temos LOA? Porque nós, enquanto Conselho Municipal de Saúde, não temos o caráter legislativo. O Conselho não aprova a lei, né? E, portanto, a gente não tem como dizer, olha, vamos criar uma lei para aprovar a programação anual de saúde. Isso não existe. De qualquer forma, tanto o Plano Municipal de Saúde, isso é muito importante, o Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde, eles têm que ser discutidos e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde. Mas quem elabora o plano e quem elabora a Programação Anual de Saúde é a Secretaria Municipal de Saúde. Eu até vou mostrar para vocês uns exemplos de plano. Embora o conselho e os conselheiros possam contribuir, porque às vezes tem secretarias que criam uma comissão com participação de conselheiros na elaboração do plano, para facilitar, inclusive, o processo de discussão, quem tem responsabilidade pela elaboração é a Secretaria Municipal de Saúde. Aqui em Passo Fundo, nós tivemos a experiência última agora, por exemplo, do plano. Eles fizeram uma primeira proposta do plano, mandaram para o Conselho criou uma comissão de análise do plano. Veja como ele é parecido com a Câmara de Vereadores, né? O prefeito manda o PPA, a Câmara cria uma comissão para analisar o PPA. A Secretaria manda o Plano Municipal de Saúde, o Conselho cria uma comissão de análise do plano de saúde. Essa comissão devolveu o plano para a Secretaria, dizendo para eles que era insuficiente o plano.
e alegando uma série de coisas que não estão no plano e que gostaríamos que a secretaria incluísse, a secretaria reelaborou o plano, reenviou para o conselho reenviou esse plano para a comissão reanalisou, certo? E depois aprovou, finalmente. Apesar dos limites, ainda mas aprovou. Então, assim, não estou colocando aqui para os fundos como ideal, longe disso, mas, em geral, os conselhos funcionam assim. A mesma coisa no Conselho Estadual de Saúde, a mesma coisa no Conselho Nacional de Saúde. Porque o PPA, a LDO e LOA também é uma obrigação do governo federal e dos governos estaduais. Certo? Mesma coisa. Por exemplo,